Templo de Salomão, uma maravilha da antiguidade. Imagine-se caminhando pelas ruas de Jerusalém no ano 957 a.C., onde o sol nascente ilumina uma das construções mais impressionantes já erguidas pela humanidade, o Templo de Salomão. Este não era apenas um edifício religioso, mas uma declaração de poder, riqueza e devoção que desafiava a compreensão da época. Suas paredes revestidas de ouro puro refletiam a luz do amanhecer como um farol divino, atraindo a atenção de todos que se aproximavam. Mas o que realmente acontecia dentro dessas paredes sagradas? Como era a vida no templo e no palácio de um dos reis mais poderosos da história? Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai muito além do que os livros de história já contaram. O Templo de Salomão era uma obra-prima arquitetônica que consumiu recursos equivalentes a bilhões de dólares em valores atuais. Mais de 180 mil homens trabalharam incansavelmente por 7 anos para erguer essa maravilha. Cedros do Líbano, considerados a madeira mais nobre da época, eram transportados em caravanas intermináveis, descendo as montanhas em direção a Jerusalém. Artesãos fenícios, os mais habilidosos do mundo antigo, esculpiam cada detalhe com precisão sobre-humana. O som de martelos e cinzéis ecoava dia e noite, enquanto blocos de pedra tão grandes quanto casas modernas eram movidos com uma engenhosidade que até hoje intriga os especialistas. As dimensões do templo desafiavam a imaginação. 30 metros de comprimento, 10 metros de largura e 15 metros de altura apenas no santuário principal. Mas o que verdadeiramente distinguia esta construção era seu interior. As paredes eram completamente revestidas de ouro, do chão ao teto. Não havia um único ponto onde os olhos pudessem pousar sem encontrar o brilho do metal precioso. Querubins gigantes, esculpidos em madeira de oliveira e cobertos de ouro, guardavam o Santo dos Santos com suas asas estendidas, criando uma atmosfera de mistério e reverência. O átrio dos sacerdotes era pavimentado com pedras raras, cada uma contando uma história diferente de lugares distantes. 2 colunas monumentais, chamadas Jaquim e Boaz, marcavam a entrada do templo. Suas capitéis eram decorados com romãs de bronze e correntes entrelaçadas, simbolizando a estabilidade e a força do reino de Salomão. No coração do templo, o Santo dos Santos, um cubo perfeito de 10 metros de lado, guardava a Arca da Aliança. Este espaço era tão sagrado que apenas o sumo sacerdote podia entrar, e somente uma vez por ano, no dia da expiação. Para manter essa estrutura impressionante funcionando, Salomão estabeleceu um sistema administrativo revolucionário. 24 divisões de sacerdotes se revezavam em turnos, garantindo que o serviço sagrado nunca cessasse. Cada divisão tinha suas próprias responsabilidades, desde a manutenção das lâmpadas de ouro até a preparação dos pães da proposição. Eram trocados todos os sábados, em um ritual que simbolizava a continuidade da adoração a Deus. Mas o Templo de Salomão não era apenas um local de adoração. Era também um centro de poder político e cultural. O cheiro de incenso preenchia constantemente o ar, misturando-se ao aroma do cedro, criando uma experiência sensorial única que marcava para sempre a memória dos que ali entravam. A música desempenhava um papel crucial nessa atmosfera celestial. Músicos do templo, conhecidos por sua excepcional habilidade, tocavam harpas, símbolos e trombetas, criando melodias que podiam ser ouvidas até mesmo fora das muralhas de Jerusalém. No entanto, o templo era apenas uma parte da grandiosidade do reinado de Salomão. Enquanto o povo admirava a magnificência do santuário, o Palácio Real era o epicentro de uma vida de luxo, intrigas e rituais elaborados. E é aí que a história se torna ainda mais fascinante. O harém de Salomão, com suas 700 esposas de sangue real e 300 concubinas, era um mundo à parte, onde a sedução, o poder e a competição se entrelaçavam de maneiras que poucos poderiam imaginar. Mas isso é apenas o começo. O que você está prestes a descobrir sobre os rituais secretos, as práticas ocultas e os mistérios sombrios que cercavam o rei mais poderoso da história vai desafiar tudo o que você já ouviu. Fique até o final, porque essa revelação pode mudar completamente sua visão sobre Salomão e seu legado. O Harém de Salomão, um mundo de sedução, poder e intrigas.
Enquanto o Templo de Salomão era o coração espiritual do reino, o Palácio Real era o epicentro de uma vida de luxo, intrigas e rituais elaborados. O harém de Salomão, com suas 700 esposas de sangue real e 300 concubinas, era um mundo à parte, onde a sedução, o poder e a competição se entrelaçavam de maneiras que poucos poderiam imaginar. Imagine um palácio tão vasto que poderia abrigar 1000 mulheres, cada uma com seus próprios aposentos, servas e rituais. Este não era apenas um lugar de prazer, mas um centro de poder político onde se decidia o destino de nações inteiras. Cada esposa e concubina representava uma aliança estratégica com reinos distantes. A filha do faraó, por exemplo, ocupava o lugar mais prestigioso no harém, habitando um palácio construído especialmente para ela, decorado com hieróglifos e mobiliado com as mais finas peças egípcias. Seu séquito incluía centenas de servas, músicos e dançarinas do Nilo. Suas vestes eram feitas de linho tão fino que diziam ser transparente como água. As princesas de Moabe trouxeram consigo o conhecimento de perfumes exóticos, enquanto as mulheres sidônias eram famosas por suas habilidades em tecelagem de púrpura real. Cada grupo cultural mantinha suas próprias tradições, criando um ambiente multicultural único no mundo antigo. O harém era organizado como uma cidade em miniatura, com sua própria hierarquia complexa. As esposas reais viviam em pavilhões luxuosos nos andares superiores, com vista para os jardins perfumados. As concubinas ocupavam os andares inferiores, ainda luxuosos, mas menos grandiosos. Cada mulher tinha seu próprio selo real, podendo conduzir negócios e manter correspondência com suas terras natais. Escribas especiais mantinham registros meticulosos de cada esposa e concubina, sua origem, dotes recebidos, presentes trocados e, mais importante, qualquer filho nascido da união. A administração do harém requeria um exército de funcionários: mordomos, guardas, cozinheiros, músicos, médicos e parteiras. A vida no harém seguia regras estritas. Mensageiras especiais, geralmente mulheres idosas e respeitadas, coordenavam a comunicação entre as diferentes seções. Nenhuma esposa podia visitar outra sem autorização prévia, uma medida para prevenir intrigas e conspirações. O que acontecia por trás dessas paredes era tão complexo quanto a política externa do reino. Os rituais de preparação para uma noite com o rei começavam ao amanhecer. A escolhida era anunciada discretamente por uma mensageira especial, iniciando um elaborado processo que durava o dia inteiro. Primeiro, ela era levada à Casa das Purificações, um edifício dedicado exclusivamente aos rituais de beleza. Ali, banhava-se em 7 piscinas diferentes, cada uma perfumada com óleos específicos: mirra, aloés, cássia e canela. Suas servas pessoais, geralmente 7, cuidavam de cada detalhe. Os cabelos eram lavados com óleos aromáticos e penteados com pentes de marfim, incrustados de pedras preciosas. A pele era tratada com uma mistura secreta de mel, leite de cabra e óleos essenciais, uma fórmula passada entre as guardiãs do harém por gerações. As unhas eram pintadas com henna, formando desenhos elaborados que contavam histórias de amor em símbolos antigos. As vestes para a noite eram escolhidas com extremo cuidado. Tecidos tão finos que pareciam ter sido tecidos por aranhas, tingidos com cores raras extraídas de conchas e minerais preciosos. Joias eram selecionadas não apenas por sua beleza, mas por seu significado simbólico e poder de sedução. O quarto real era preparado com igual atenção aos detalhes. Incensários de ouro queimavam constantemente misturas especiais de fragrâncias, criando uma atmosfera embriagante. Pétalas de flores eram espalhadas sobre lençóis de seda, e lamparinas de óleo eram posicionadas estrategicamente para criar uma iluminação sedutora. Músicos especializados em canções de amor posicionavam-se em câmaras adjacentes, tocando melodias suaves inspiradas no próprio Cântico dos Cânticos. As notas fluíam como mel, criando uma atmosfera de romance e mistério. A escolhida era então instruída nas artes do amor por anciãs experientes, que compartilhavam segredos passados por gerações. Cada gesto, cada palavra, cada movimento era cuidadosamente ensaiado para criar uma experiência única e inesquecível.
Mas a vida no harém não era apenas sobre sedução e prazer. Era também um jogo de poder, onde cada mulher lutava por influência e status. A competição era sutil, mas intensa. Alianças se formavam entre mulheres de diferentes origens, criando redes de influência que se estendiam muito além dos muros do palácio. Uma concubina astuta podia elevar seu status formando conexões estratégicas com esposas reais influentes. As servas eram peças fundamentais nesse jogo de xadrez real. Elas carregavam mensagens secretas, observavam movimentações nos corredores e relatavam cada pequeno acontecimento às suas senhoras. Um sussurro no momento certo podia mudar o destino de uma favorita. Presentes eram trocados constantemente, cada um carregando significados ocultos. Uma taça de vinho especialmente preparada, um poema escrito em papiro perfumado, uma joia com símbolos misteriosos. Tudo era parte de uma linguagem secreta de poder e sedução. As mulheres mais astutas entendiam que o verdadeiro poder vinha do conhecimento. Elas estudavam as preferências do rei, suas preocupações com o reino, seus humores e horários. Algumas se tornaram conselheiras informais, influenciando decisões políticas através de conversas íntimas. No entanto, essa vida de luxo e intrigas tinha um preço. O custo de manter o harém era imenso. Cada esposa real exigia um padrão de vida digno de sua posição: servos, joias, roupas finas, alimentos exóticos. O tesouro real, antes transbordando de riquezas, começou a mostrar sinais de esgotamento. O sistema tributário teve que ser aumentado para sustentar o estilo de vida da corte, gerando ressentimento entre o povo. Trabalho forçado foi implementado para manter os palácios e templos funcionando, criando tensões que ecoariam por gerações. Mas o que você está prestes a descobrir vai além das intrigas do harém e dos luxos do palácio. O reinado de Salomão foi marcado por práticas ocultas e rituais sombrios que desafiam a compreensão humana. Fique até o final, porque a próxima parte revelará os segredos mais profundos e perturbadores do rei mais sábio da história. Os segredos sobrenaturais e o declínio do reino de Salomão. Enquanto o Templo de Salomão e o Palácio Real eram símbolos de poder e devoção, havia um lado sombrio e misterioso no reinado de Salomão, que poucos ousavam discutir. O rei, conhecido por sua sabedoria incomparável, também era famoso por suas habilidades sobrenaturais. Segundo lendas e textos antigos, Salomão possuía um anel mágico, gravado com o nome sagrado de Deus, que lhe concedia o poder de controlar demônios e espíritos. Esse anel não era apenas um símbolo de autoridade, mas uma ferramenta que ele usava para realizar feitos que desafiavam a compreensão humana. O Testamento de Salomão, um texto antigo, descreve como o rei interrogava demônios, aprendendo seus nomes, poderes e fraquezas. Cada demônio tinha uma função específica. Alguns eram usados para mover pedras gigantes durante a construção do templo, enquanto outros revelavam segredos da natureza, ensinando sobre as propriedades curativas de plantas e minerais. Esses seres sobrenaturais eram forçados a servir ao rei, realizando tarefas que iam desde a construção de edifícios até a entrega de mensagens em velocidades impossíveis para humanos. Mas o poder de Salomão não se limitava ao controle de demônios. Ele também era um estudioso de práticas ocultas e rituais místicos. O Palácio Real abrigava câmaras secretas onde o rei realizava cerimônias que misturavam elementos de diferentes religiões e tradições. Esses rituais eram tão complexos que envolviam o uso de incensos especiais, símbolos gravados em ouro e prata e invocações em línguas antigas. Alguns dizem que Salomão usava esses rituais para garantir a prosperidade do reino, enquanto outros acreditam que ele buscava conhecimento proibido, capaz de conceder imortalidade ou poder ilimitado. No entanto, o uso desses poderes sobrenaturais tinha um preço. Apesar de sua sabedoria, Salomão acabou sucumbindo às tentações do poder e do luxo. A adoração a deuses estrangeiros, trazida por suas esposas, começou a minar a fé do povo. Altares pagãos foram erguidos nas colinas ao redor de Jerusalém, e o tesouro real, antes transbordante, começou a se esgotar devido ao custo de manter o estilo de vida luxuoso da corte.
O sistema tributário teve que ser aumentado, gerando ressentimento entre as tribos de Israel. Trabalho forçado foi implementado para manter os palácios e templos funcionando, criando tensões que ecoariam por gerações. O harém de Salomão, com suas 700 esposas e 300 concubinas, era um microcosmo das influências culturais e religiosas que permeavam o reino. Cada esposa trouxe consigo não apenas sua beleza, mas também seus deuses e tradições. A filha do faraó adorava Ísis e Osíris em câmaras decoradas com hieróglifos, enquanto as sidônias queimavam incenso para Astarte em altares secretos. As moabitas celebravam rituais a Quemós sob a luz da lua, e as amonitas honravam Moloque com oferendas que incluíam até mesmo sacrifícios humanos. Inicialmente, Salomão permitiu esses cultos como uma concessão diplomática, mas aos poucos, seduzido pelo amor de suas esposas e pela curiosidade intelectual, começou a participar desses rituais. Ele construiu altares para deuses estrangeiros nas colinas ao redor de Jerusalém, cada um mais elaborado que o anterior. O impacto foi devastador. O povo, vendo seu rei adorar outros deuses, começou a questionar sua própria fé. Sacerdotes e profetas alertavam sobre a ira divina, mas suas vozes eram abafadas pelo som de tambores pagãos e risos do harém. No coração do reino, uma batalha espiritual se desenrolava. Enquanto o templo de Yahvé permanecia majestoso no centro de Jerusalém, pequenos santuários a deuses estrangeiros brotavam como ervas daninhas nos jardins do palácio. O perfume do incenso sagrado agora se misturava com as fragrâncias exóticas de rituais pagãos. A dualidade entre a devoção a Yahvé e a sedução das religiões estrangeiras criou uma tensão que acabaria por levar ao declínio do reino. O declínio de Salomão não foi apenas espiritual, mas também político e econômico. O custo de manter o harém e os projetos de construção era imenso. Cada esposa real exigia um padrão de vida digno de sua posição. Servos, joias, roupas finas, alimentos exóticos. O tesouro real, antes transbordando de riquezas, começou a mostrar sinais de esgotamento. O sistema tributário teve que ser aumentado para sustentar o estilo de vida da corte, gerando ressentimento entre o povo. Trabalho forçado foi implementado para manter os palácios e templos funcionando, criando tensões que ecoariam por gerações. No harém, as intrigas se intensificavam com o envelhecimento do rei. Esposas mais jovens competiam por atenção, enquanto as mais antigas lutavam para manter sua influência. Rumores de conspirações circulavam pelos corredores dourados e alianças eram formadas e quebradas com frequência. A competição pelo favor do rei era tão intensa que algumas mulheres recorriam a práticas ocultas para garantir sua posição. Poções, feitiços e amuletos eram usados em segredo, criando um ambiente de desconfiança e medo. O legado de Salomão é uma lição poderosa sobre as consequências do excesso e da perda de foco no que realmente importa. Apesar de sua sabedoria e habilidades, ele acabou sucumbindo às tentações do poder e do luxo. O que começou como um reinado de prosperidade e devoção terminou em divisão e declínio. Após sua morte, o reino de Israel foi dividido em dois: o reino do norte, liderado por Jeroboão, e o reino do sul, governado por Roboão, filho de Salomão. A divisão foi o resultado direto das tensões criadas durante o reinado de Salomão, tanto políticas quanto espirituais. Mas a história de Salomão não termina aqui. O que você está prestes a descobrir sobre os filhos de Salomão e o destino do reino revelará como o maior reino de Israel começou seu declínio. Fique até o final, porque a próxima parte revelará os segredos mais profundos e perturbadores do rei mais sábio da história. O legado de Salomão, a queda de um reino e o eco de um mistério. Após a morte de Salomão, o reino que ele construiu com tanto esforço e sabedoria começou a desmoronar. A divisão de Israel em dois reinos separados, o reino do norte, liderado por Jeroboão, e o reino do sul, governado por Roboão, filho de Salomão, foi o resultado direto das tensões políticas, econômicas e espirituais que se acumularam durante seu reinado. Mas o que levou a essa divisão? E qual foi o papel dos filhos de Salomão nesse processo? Prepare-se, porque a história que você está prestes a descobrir é tão fascinante quanto trágica. Roboão,
filho de Salomão com Naamá, uma amonita, herdou o trono de seu pai. No entanto, ele não possuía a sabedoria e a habilidade política de Salomão. Logo após sua coroação, as tribos do norte, lideradas por Jeroboão, se aproximaram de Roboão com uma demanda clara: reduzir os pesados impostos e o trabalho forçado que haviam sido implementados durante o reinado de Salomão. Em vez de ouvir os conselheiros mais velhos que sugeriam moderação, Roboão seguiu o conselho de seus jovens amigos, prometendo aumentar ainda mais a carga sobre o povo. Essa decisão desastrosa levou à rebelião das tribos do norte, que declararam independência e formaram o reino de Israel, deixando Roboão com o reino de Judá, composto principalmente pelas tribos de Judá e Benjamim. A divisão do reino foi um golpe devastador para a unidade de Israel. O reino do norte, com sua capital em Siquém e posteriormente em Samaria, adotou práticas religiosas que se afastavam da adoração a Yahvé, incluindo a adoração de bezerros de ouro. Enquanto isso, o reino do sul manteve o Templo de Jerusalém como centro de adoração, mas mesmo lá, a influência das práticas pagãs introduzidas durante o reinado de Salomão continuou a ser um problema. Mas o que aconteceu com os outros filhos de Salomão? Surpreendentemente, apesar de suas 1000 mulheres, os registros bíblicos mencionam apenas Roboão como filho de Salomão. No entanto, historiadores e estudiosos acreditam que Salomão teve dezenas de outros filhos, muitos dos quais nasceram no harém real. Esses filhos, no entanto, não receberam o mesmo destaque que Roboão, possivelmente porque eram filhos de concubinas ou de esposas de menor status político. A vida desses príncipes e princesas era luxuosa, mas também cheia de incertezas. Eles cresceram em um ambiente onde a competição pelo poder era constante, e muitos deles podem ter sido enviados para governar regiões distantes ou servir como embaixadores em reinos aliados. O declínio do reino de Salomão não foi apenas político, mas também espiritual. A adoração a deuses estrangeiros, introduzida por suas esposas, continuou a ser um problema mesmo após sua morte. O Templo de Jerusalém, outrora um símbolo de devoção a Yahvé, agora era cercado por altares pagãos e práticas ocultas. Profetas como Elias e Isaías surgiram para denunciar essas práticas e chamar o povo de volta à fé em Yahvé. Mas a influência das religiões estrangeiras era profunda. O legado de Salomão é complexo e cheio de contradições. Por um lado, ele foi o rei mais sábio e poderoso da história de Israel, responsável por construir o Templo de Jerusalém e estabelecer um reino próspero e influente. Por outro lado, suas escolhas pessoais e políticas levaram ao declínio espiritual e político de seu reino. A história de Salomão serve como um alerta sobre os perigos do excesso, da perda de foco no que realmente importa e das consequências de se afastar dos princípios fundamentais. Mas a história de Salomão não termina com sua morte ou com a divisão do reino. Seu legado continua a ecoar através dos séculos, influenciando não apenas a história de Israel, mas também a cultura, a religião e até mesmo a literatura mundial. O Templo de Salomão, embora destruído pelos babilônios em 586 a.C., permanece como um símbolo poderoso de devoção e engenhosidade humana. O Cântico dos Cânticos, atribuído a Salomão, é uma das obras mais belas e enigmáticas da literatura bíblica, celebrando o amor humano como um reflexo do amor divino. Além disso, as lendas sobre o Anel de Salomão e seu controle sobre demônios continuam a fascinar e inspirar. Essas histórias foram incorporadas à tradição judaica, cristã e islâmica, e até mesmo à literatura ocidental, influenciando obras como As Mil e Uma Noites e os escritos de autores como Goethe e H.P. Lovecraft. O Testamento de Salomão, um texto apócrifo que descreve suas habilidades mágicas, continua a ser estudado por estudiosos e entusiastas do ocultismo. Em última análise, a história de Salomão é uma lição sobre a natureza humana, nossa busca por sabedoria, poder e significado, e as armadilhas que enfrentamos ao longo do caminho. Seu reinado foi marcado por conquistas incríveis, mas também por falhas trágicas. E talvez seja essa combinação de grandiosidade e imperfeição que torna sua história tão cativante e relevante até os dias de hoje.